Então, dessas questões que a gente colocou, e o Marcos colocou também, né? Teria muitas coisas que a gente pode aprofundar e conversar, e também ver a partir muito da experiência de cada um, né? Como que cada um sente. São palavras, né, que nos tocam muito e tem um peso para cada um, por exemplo, trauma, né? O que isso significa para cada um, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia muito do evento traumático, né? Uma ideia muito intensa de trauma, como se tivesse que haver uma coisa muito grande e aqui não é só nesse aspecto, né? Às vezes a gente tem questões continuadas na nossa vida que também entram como algum aspecto traumático, mas também o que eu gostaria de pontuar é que a gente olhar um pouco a noção de doença e saúde, né, saúde mental, e não levar, não pensar aqui quando a gente fala dessas questões do trauma e que as inscrições que existem na nossa psique, as inscrições que existem na nossa musculatura, na nossa vida, desses eventos, não pensar isso de uma forma mecanicista, né? Porque é muito comum algumas correntes, principalmente da psiquiatria, né, olhar de uma forma mais mecanicista, ou seja, você tem uma doença e aí tem uma taxonomia congelada, né? Como você carregasse um mal dentro de você. Então, a isso a gente poderia trazer uma visão tanto hermenêutica da filosofia ou uma visão mais existencial e uma visão até quando mais para o final o Marcos falou, né? Que a gente tem a perspectiva de uma dimensão de partes saudáveis, que eu chamo de partes saudáveis, né? Ele colocou, acho que outra expressão a partir da autorregulação, a gente olhar para esse aspecto que não é congelado, ou seja, quando você pergunta assim, onde está o trauma, onde está a doença, não é algo como os medievais tentavam encontrar a pedra da loucura. Então ele parte a cabeça, o corpo, e lá dentro tem uma pedrinha que está machucando, está ocasionando algo, entende? Então a gente não está falando aqui, nem o Marx nem eu, sobre a partir de uma visão mecanicista, de uma inscrição né, de alguma forma assim, mecanicista mesmo, né, da coisa, atomizada, por exemplo, na visão cartesiana, que é diferente. A nossa visão, que vem dessa dimensão da terapia corporal, das suas várias vertentes, mesmo o Reich, principalmente o último Reich, né, isso é importante. Quem dá, e aí eu trabalho isso muito nos cursos, quem mantém o trauma, quem mantém a dificuldade é a energia viva que a gente coloca num aspecto imaginário. Por isso que eu entro com essa dimensão do imaginário e também quem ajuda muito é a psicologia budista tibetana a fazer isso, porque ela mostra todo o aspecto imaginário dos problemas, né? E esse aspecto é o mais crucial. Então, tem um aspecto imaginário nosso, que tem a ver com o pensamento, que tem a ver com as nossas crenças, que mantém aquela dor, que mantém aquele comportamento. Então, isso é muito importante a gente chegar a isso. Por isso que alguns autores falam assim, para superar, de fato, uma dimensão traumática, eu preciso remeter essas emoções que estão agora, por exemplo, de raiva, de tristeza, de mágoa, sei lá o que vem num evento agora atual de conflito, por exemplo, eu preciso remeter a propriedade delas. Da onde elas vêm? Elas respondem apenas a um evento presente? Ou você vê que, além do evento presente difícil que você tem que lidar, tem uma carga emocional muito intensa. Então, essa carga emocional que vem, ela está deslocada, ela é de outro lugar. Então, quando esses autores, por exemplo, como aquele que eu falei na outra aula, o Rupert, né? O Rupert, né? Aquele autor alemão que escreve sobre simbiose e autonomia, Franz Rupert, né? Ele também insiste nesse ponto. É um outro autor que percebeu isso também, né? Que isso é importante. A gente pode estar sintomatizando coisas que estão ligadas ao nosso passado, que eu tento colocar como demanda num relacionamento presente, por exemplo. Então, são coisas, como a gente falou aqui hoje, tanto eu quanto o Marcos, ligado à infância, por exemplo, à vida do bebê, né? Elementos de partes nossas infantilizadas, né? Que carregam mais mágoa e mais dor, que tiveram eventos continuados ou mais pontuais em outros momentos, que ainda estão vivos, que eu falei encapsulados, mas presentes, né?
Eu dou energia fresca para ele, ele já morreu. Esse aqui é louco. Esse aqui é muito louco. E tudo isso que aconteceu no passado não existe mais. Ele não tem. Quem mantém é memória, pensamento, condicionamentos emocionais, que a gente vai, né, chegamos a falar sobre karma, no sentido de repetição. Mantém isso de alguma forma. Então, esse é o aspecto que eu chamei de muito louco, brincando, é o imaginário. Né? Mas acaba que a gente padroniza nosso corpo, né? Comportamentos, emoções mais negativas, tem a ver com mágoa, dor, raiva, medo, e aí precisa entrar nelas, porque a gente pode estar nas secundárias, e a gente precisa entrar nas primárias. As primárias têm muito a ver com chegar em raiva, em medo, principalmente, né? E quando está em emoções confusas, ainda não chegou nas mais primárias, e aí remontar quando tem a ver isso, eu perceber que, peraí, tem coisa que eu trago de trás aqui, que eu estou fazendo, eu estou exagerando, eu estou aproveitando esse momento, estou aproveitando esse conflito, esse confinamento, eu estou aproveitando inconscientemente, talvez, para trazer coisas. Então, eu tenho que olhar, examinar continuamente, examinar, meditar, sentir e ver se aquilo é realmente, né, tem a ver com sinais do presente ou coisas que eu trago. E aí, o que Marx coloca nos processos de autorregulação, a consciência corporal, o trabalho corporal, o trabalho terapêutico, né? E terapêutico aqui pode ser sentido ampliado, não só do processo de terapia em si, do setting terapêutico, mas ampliado porque a própria palavra é tão bonita, né? Terapeutes, né? Tem uma ideia de tem uma ideia grega de acompanhar alguém, acompanhar. Então, isso que Marx fala da autorregulação, a corregulação, tem a ver com um acompanha o outro e a gente caminha, e esse caminhar, essa caminhada pode ajudar o outro. Né? Essa caminhada pode ajudar o outro. E esse que caminha para ajudar, ele é uma pessoa que se trabalha, porque é o nível de centramento dele, de já ter passado por esses lugares difíceis, que a gente falou no outro encontro, né? Lugares que nos assustam, da Pema Chodron, ter passado por essas sombras, né? E ter aceitado algo disso, não é perfeição, ele tem mais confiança no que a gente chama do seu self. Ele tem mais confiança de resiliência, de voltar a um lugar mais adequado, apesar do conflito, apesar das dificuldades, apesar de ter sido traumatizado e coisas pesadas que eu vivi, que outras pessoas viveram, e a gente pode levar isso como uma pérola. Né? Eu trabalho também com a filosofia da pérola, essa expressão que eu uso, filosofia da pérola, né? A gente tem aquela pedra, a pedra da loucura, né? Medieval, né? Que entrou, na nossa vida, a gente, né? Não queria pedras, mas elas entraram junto com o alimento, com outras coisas, né? Pedras metafóricas. E aí essa pedra pode ficar machucando, mas essa pedra ela é encapsulada no sentido positivo e pode se tornar que a ostra faz isso, ela pega essa pedra que vai matá-la e faz ela brilhar, né? E faz ela traz algo que possa conviver comigo, é uma pedra encapsulada, arredondada e ainda por cima é uma preciosidade. E essa preciosidade, com ela, eu ajudo o outro. Aí onde eu me filio, diferentemente de outras visões psiquiátricas, principalmente, né, que não consegue ver dentro da sombra, como Jung dizia, a energia psíquica. Agora, o que eu faço com ela? Ou seja, a raiva ela é um potencial de energia, de vida, não é um mal. Agora, o que ela faz comigo e o que eu faço com ela? Né? O que ela ativa em mim? Como eu transformo a pedra de fogo, da raiva, como eu transformo a pedra de fogo numa pérola? Né? Essa energia da raiva é que vai me fazer protestar, que vai fazer crescer também, desde que eu saiba lidar com ela. Né? Como o Marx falou, os processos de regulação, autorregulação. Eu falei também das vivências, né? Da entrega, da abertura, né? Das condições de entrega, abertura e de maior verdade e realidade. Né?
E aqui a gente não está falando da ideia de perfeição. É interessante, né? É diferente. A ideia de perfeição, de completude, de salvação, ela é uma ideia que alimenta uma perspectiva simbiótica nossa. A gente quer muito essa simbiose, ser amado profundamente pela mãe, pela vida, né? Que a realidade seja mais macia, ou coisas desse tipo. Então, quando eu estou querendo aceitar a minha sombra, a sujeira, o que eu carrego, não é nesse sentido salvífico, mas é no sentido de maior aceitação da realidade e poder fluir melhor. Esse é o ponto que a gente fala de fluidez, o fluxo, né? Na tradição haitiana. Então, esse fluxo da vida, né? E que a gente possa, nos momentos de dor e trauma e dificuldades, ter maior capacidade de resiliência, de retomada do que a gente chama de uma vida mais adequada, né? Esse é o ser humano. Ele não é um animal pronto, ele não é um objeto, ele não é mecânico, físico, químico e racional apenas. Ele é um ser vivo em movimento, em processo, sentindo, pensando, se aproximando e se afastando. Então ele contrai, ele expande, ele contrai, ele expande, né? E ele tem um aspecto imaginário, ele se engana muito com a sua própria mente. A sua mente é muito poderosa, então ele se engana muito com essa mente. E aí ele precisa criar maior lucidez, mais consciência, né? E uma entrega que vai ser tem a ver com o crescimento, né, do seu como sujeito, o crescimento na sua autonomia e nos seus relacionamentos. São dois aspectos. Não é só uma simbiose, né? É que ele também possa ficar sozinho, que ele consigo, ele já tem, né, no seu coração a conexão. E a conexão fundamental é com ele, porque é onde a vida está mais premente no seu corpo, na sua história, na sua psique. Então, nós somos um conjunto, né, familiar interno. Esse que a gente trabalha muito na questão do self. Bom, gente, não sei se pouquíssimos minutos aí, não sei se Marcos quer falar alguma coisa também, ou alguém deixar aí alguma coisa, que a gente já vai se encaminhando para o final. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter contribuído. Você falando, Marcelo, eu me lembrei do Roberto Crema, né? E ele fala que, para além, né, de curarmos os nossos traumas, a gente precisa fazer um caminho iniciático, né? Então, para além de simplesmente se livrar dos traumas da vida, é a gente se iniciar, né?